coach, né? Trabalho especificamente com carreira, com coach de vida e liderança. Trabalho especificamente com desenvolvimento humano. O coach é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Então, eu posso dizer que eu sou uma consultora especializada na área de desenvolvimento humano. Minha história, antes da área de desenvolvimento humano, apesar de trabalhar com pessoas, é uma história que reside na área de gestão comercial. E foi de lá que eu veio toda a minha inspiração para trabalhar com pessoas e especificamente trabalhar com líderes, né? Além de eu ter sido líder, eu gerenciei também muitos líderes e cada dia mais eu me encanto com esse tema, me encanto com as pessoas que são líderes, porque eles têm uma responsabilidade muito grande com as nossas empresas. Perfeito. Então somos dois, porque também sou um apaixonado por esse tema, liderança. E você que está aí acompanhando, você que está pelo perfil Max Valadares, você que está aí acompanhando através do perfil Unitreina Recebe, você que já conhece o perfil desse programa, você sabe que o programa hoje vai render e render muito. Estela, fala um pouquinho para a gente qual é a principal função do líder. Então, Max, e pessoas, né, de casa que estão nos assistindo, o líder tem várias funções, não é uma nem duas, são muitas. É uma carga de responsabilidade muito grande, tá? Mas se a gente for juntar os conceitos de liderança que existem em várias literaturas, não são poucas, né, a quantidade de literatura sobre liderança é imensa, você vai perceber sempre que o líder tem um direcionamento, tudo lá que leva uma equipe para algum lugar. Um direcionamento, uma inspiração, entrega de resultados, tudo isso vai ter visto na liderança. Mas a função do líder, especificamente, ela trabalha em três que eu vou chamar de um tripé, tá? Que seria pessoas, processos e o negócio. Então, não adianta eu dizer que o líder só direciona pessoas, porque ele direciona pessoas para que as pessoas consigam atuar nos processos e atender os objetivos do negócio. Afinal de contas, as coisas precisam ser sustentadas, né? Então, eu acho que é nesse tripé. Só que, trazendo um conceito que eu realmente compartilho muito, me representa muito, que é o conceito do poder da inteligência emocional, que existe inclusive esse livro, né? Que é de um autor muito conhecido, chamado Daniel Goleman, todo mundo conhece. Tem dois outros autores que escreveram esse livro com ele, no final eu posso deixar o nome e os autores especificamente para quem quiser consultar. Ele traz um conceito que realmente me representa muito e eu acho que eu atuei muito disso, então eu pude experimentar isso na prática. Que é esse direcionamento, nesse tripé que eu expliquei, a parte das pessoas, ele está direcionado a colocar as emoções das pessoas numa direção correta. As pessoas vão dizer, nossa, como assim? Né? Como assim direcionar as emoções das pessoas, o sentimento das pessoas? Sim, porque quando eu lidero pessoas, eu tenho que considerar que existe uma quantidade de emoções e um sem número de emoções em mim. Sim. E em que eu estou liderando. E que aquela emoção, se mal direcionada ou mal gerida, para usar um termo de gestão mesmo, ela pode conduzir o processo para um lugar errado. E, obviamente, não atender os objetivos do negócio. Então, na visão desses autores, eles trazem a questão do líder que cria vínculo com o seu liderado. O líder que cria um nível de conexão genuína e consegue gerar o que ele chama de ressonância. A ressonância é uma palavra muito interessante, até se a gente for para a tradução dela mesmo, ela dá aquela sensação de prolongamento. Então, tudo que ressoa é como eco. A coisa vai, né? Até que a gente, no finalzinho, se a gente fizer um pouquinho de esforço, a gente ainda vai escutar. Então, é mais ou menos isso. É o nível de relacionamento tal que ressoa. A forma como eu lido com aquele liderado vai ressoar nele o interesse, né, de colocar os processos, de atender aos objetivos da organização, de se engajar no time. Então, de uma forma geral, a principal função do líder é direcionar as emoções dos seus liderados no caminho correto, em prol dos objetivos da organização. Perfeito. Tem diversas definições de liderança, se nós buscarmos aí pela internet, se nós fizermos aí uma busca no Google, nós vamos encontrar dezenas, centenas de definições. Eu gosto muito de uma
que diz que liderança é a habilidade de unir pessoas para que estas trabalhem em prol de um objetivo comum. Isso. Quando a gente coloca habilidade, né, eu sempre gosto de salientar a palavra junto a essa definição. Liderança é uma habilidade. Se é uma habilidade, logo você pode aprimorá-la. Você pode desenvolvê-la. Essa definição automaticamente ela faz cair por terra aquela ideia de que o líder ele nasce pronto. Olha, o líder ele nasce pronto. Não, o líder ele não nasce pronto. O indivíduo ele pode trazer consigo algumas características que são essenciais para que ele venha exercer a liderança, como a comunicação, como a empatia, que você acabou de colocar aqui, e dentre tantas outras. Porém, o fato dele ter uma ou duas dessas habilidades não faz dele um líder nato. Ele precisa, sim, ainda desenvolver e lapidar as demais habilidades para que ele venha, então, exercer uma liderança assertiva, uma liderança positiva, de uma forma aí memorável, que venha deixar um legado, deixar o seu nome registrado aí na sua trajetória. Então é importante esclarecermos esses pequenos pontos, como por exemplo, o indivíduo ele não nasce, o líder ele não nasce pronto. Você que está acompanhando aí, você que está ouvindo, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver perguntas, você pode fazer. Aproveito aqui a oportunidade para solicitar de você. Tem um aviãozinho aí ao lado do seu telefone. Você vai fazer o seguinte: vai colocar o dedo nesse avião e vai disparar para pelo menos, olha só, 5 pessoas. Vou começar com um número baixinho, tá, Estela? 5 pessoas. Tá? Aquelas pessoas que você acredita que tenha interesse em ouvir um pouquinho sobre liderança, sobre a nova economia, sobre o desenvolvimento do líder. Se você acredita que aquela pessoa ela irá crescer, que ela também irá contribuir de alguma forma para o programa de hoje, faz isso. Pega o dedo, coloca aí o aviãozinho e dispara para pelo menos 5 pessoas. E se você tiver uma pergunta, a hora é agora. Nós estamos aqui com a especialista Estela Scher. Até o final do programa eu vou aprender, tá? Estela Scher, ok? E ela que é coach de carreira, né? Especializada aí na área de liderança. Então você pode fazer a sua pergunta, mandar para cá, contribuir de alguma forma, ok? Estela, eu vou aproveitar esse momento e fazer aqui um agradecimento aos nossos parceiros, tá? O Centro Universitário Cidade Verde, o polo aqui em Salvador, é uma instituição que oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância. Agradecer também aí a Max Training, que é a empresa que trabalha com treinamento e desenvolvimento tanto gerencial como operacional, e também a Escola Politécnica, o Polo Caminho das Árvores, que também oferece cursos técnicos e de qualificação, ok? Então aí mandando um recado, mandando um abraço para os nossos parceiros e os nossos também colaboradores. Temos alguma pergunta, Semajá? Temos 2 perguntas. Qual a importância de um líder saber trabalhar no novo cenário frente à Covid-19? Olha só. Pergunta muito importante, né? E que pertinente para o momento. Bom, primeiro que eu vou dizer que eu não sei se o líder sabe, né? Porque, na verdade, fomos todos pegos muito de surpresas, e eu acho que a pandemia veio para também nos trazer muito aprendizado com relação a não só a liderança, mas tudo dos negócios, né? Na verdade, na nossa vida. Coisas que nós tínhamos como muito arraigados, aqueles pressupostos que a gente absorve e diz não abro mão, nós fomos obrigados, em prol de uma saúde coletiva, a abrir mão. E no contexto da liderança, nossa, muitas coisas vieram à tona, muitas coisas. Então, nós tivemos líderes que conseguiram lidar melhor com a situação. Por quê? Porque já vinham num processo de estar antenado com as tendências da nova economia, do novo cenário do mundo, inclusive, não só
falando de economia, mas no cenário geral, das tendências, das habilidades dos profissionais dessa nova era. A nova era não era aqui 2050, a nova era já chegou há bastante tempo. Isso é uma coisa que já vem sendo falada há muito tempo. Então, os líderes que estavam num outro contexto, trabalhando num processo de antecipação de mudança, vislumbrando um pouco essa visão de futuro, ele conseguiu lidar um pouco melhor. Mas, acreditem, nesse período eu tive a oportunidade de atender empresas e, obviamente, os seus gestores, porque é o foco da atuação, e a gente viu coisas do tipo, líderes que quase que enlouqueceram, porque são extremamente controladores, exercem o perfil de liderança, comando e controle, e na hora que as pessoas tiveram que ir para o home office, eles estavam enlouquecidos. Como é que eu faço agora para ter certeza que está todo mundo trabalhando? E isso é algo que já fica de mensagem. Esse não é mais o líder de hoje. Porque um líder que a equipe não confia, ou melhor, que ele também não confia na equipe, que ele precisa controlar, que é comando e controle o tempo inteiro, ele não sabe direcionar as emoções, como eu falei no início. Sim. Ele não sabe engajar, ele não sabe gerar uma conexão verdadeira, ele não sabe gerar a habilidade que você citou, de colocar todas as pessoas dentro de um mesmo horizonte, dizer, é para lá que a gente vai. Né? E então, a importância de um líder saber lidar, não necessariamente com a pandemia, ninguém sabe. Ninguém vai saber lidar com algo que eu não sei o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Sim. Concorda? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está aí, por exemplo, vamos pegar o exemplo de pandemia, que é a única coisa que está aqui no nosso radar, né, por enquanto. Nós estamos na iminência da vacina, ok? Mas ninguém sabe exatamente quando nós vamos ser realmente vacinados, quando não vamos, se todo mundo vai ser vacinado dentro desse ano de 2021 e que outras mudanças podem vir a partir daí. Porque, na verdade, a gente está vivendo mudança no contexto das empresas, dos negócios, da liderança já há bastante tempo. Há muito tempo. O que a pandemia fez foi acelerou o processo. Então, empresas que não admitiam de hipótese alguma funcionário trabalhando de home office, porque tinha essa ideia de que as pessoas estariam sem trabalhar, agora nossa, não é que esse home office funciona? Não é que as pessoas estão até mais produtivas? Não é que eu estou conseguindo trabalhar numa carga horária, inclusive, saudável? Claro que no início não foi assim, né, gente? Claro. No início da pandemia, o primeiro mês foi uma loucura. Mas eu já estou falando de uma experiência que nós vivemos aí de quase acho que 11 meses, né? Então, é fundamental que o líder, quando ele se depara em qualquer processo de mudança, né, e isso, inclusive, está dentro de um dos desafios do líder, que ele tente se antecipar um pouco àquele processo. Ele não sabe exatamente o que fazer, mas ele tem que ter a habilidade de parar e refletir, ter um network com quem ele possa se relacionar, estudar muito, se inspirar muito e trabalhar ele mesmo, para que ele possa olhar para frente e dizer, estou sentindo que está chegando uma mudança com relação a isso. Por exemplo, a revolução tecnológica. Então, hoje se fala em liderança 4.0. Por quê? Porque a gente vive hoje na era da indústria 4.0. Mas se a gente trouxer a indústria é um conceito, porque é a revolução tecnológica, a inteligência artificial, robô para todo lado, então se fala nisso. Ok, mas no contexto da liderança, esse 4.0 ele carrega muito disso que eu falei, de como direciona as emoções das pessoas para o caminho correto. Como é que o líder trabalha o processo dele de autoconhecimento? Como é que o líder sabe quem é ele? Como é que eu posso trabalhar uma pessoa se eu não me conheço? Porque nós temos, provavelmente, problemas muito parecidos, né? Nós temos a mesma cultura, somos todos brasileiros, mas somos criados de forma diferente. Nascemos num contexto diferente. Estudamos em escolas distintas, temos religiões distintas. E isso por si só, para não falar do que a gente já traz no pacote quando nasce, porque é outra discussão, não cabe agora. Mas se a gente for levar tudo isso em consideração, eu estou gerenciando uma pessoa, liderando uma pessoa que minimamente é diferente de mim. E que eu preciso não julgar isso. E, pelo contrário, acolher, entender e dizer o que ela tem de maravilhoso. Quais são os pontos fortes e os talentos que eu consigo direcionar para atingir esse objetivo que minha organização precisa.
E aí, quando eu faço isso, as outras coisas perdem um pouco a força, né? Os pontos de melhoria. Não que eu não vou trabalhar como líder os pontos de melhoria, mas se eu focar um pouco nos talentos dos pontos fortes, acolhendo sem julgar, colocando a pessoa certa no lugar certo, como uma pecinha, como um jogo de xadrez, como um jogo de futebol, onde o técnico vai lá e coloca, eu vou pegar fulano estrategicamente, vou colocar naquela posição, porque ele vai conseguir me entregar esse resultado, ele está pegando de fulano aquilo que fulano sabe fazer. Não dá para pegar um cara que é atacante e botar no gol, se ele não for bom nisso. Pode ser até que dê, né? Mas se ele não for bom, não entendo nada de futebol, tá? É só uma analogia para as pessoas entenderem. Então, essa pergunta é super importante e, redundantemente, ela perguntou sobre qual é a importância, então é super importante no contexto da pandemia. Como lidar, como gerenciar, como acolher os liderados, sabendo que está todo mundo estressado, teve liderado com medo de ser demitido, muitos foram, infelizmente. Como é que o líder lida com isso, se ele não conhece as próprias emoções? Se nem ele também estava preparado Se para nem tal ele estava situação. preparado. Então, o primeiro passo é, ok, gente, a situação está difícil, eu também fui pego de surpresa, mas nós estamos juntos e nós vamos encontrar uma solução. É gerar aquela conexão que gera confiança. Exato. Que gera consistência, sabe? Porto seguro, tipo, eu estou aqui, a gente vai junto. Então, e não o comando e controle. Perfeito. Eu acho interessante, diante de toda a sua fala, nós esclarecermos algo que é muito, muito importante. Quando se fala de liderança, a grande maioria das pessoas, elas têm em mente que o líder ele está exclusivamente lotado lá no mundo corporativo. E isso não é verdade. Você pode e deve exercer a liderança em todas as áreas da sua vida. As dicas que você acabou de apresentar aqui, nós podemos pegar, transformá-la e aplicá-la no nosso dia a dia. Sim. Eu posso aplicar todas essas dicas e mais algumas que a nossa convidada irá trazer e aplicar no seio familiar, junto ao ambiente de trabalho, à faculdade, ao grupo religioso a qual você faz parte, enfim, você pode aplicar todos esses princípios de liderança em toda e qualquer área de sua vida. E com certeza, se você o fizer de uma maneira positiva, de uma maneira assertiva, o resultado ele vai ser muito, mas muito satisfatório mesmo. Então, se você que está aí acompanhando, você acredita, você pensava que a liderança ela era exclusiva do universo mercadológico, você está enganado. Os princípios de liderança você deve e pode aplicar no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, nos seus amigos. A Estela ela falou aqui de conexão, ela falou de entender o outro, ela falou de rapport, ela falou não só de delegar, né? Nós temos que entender isso. Intrinsecamente ela falou também do feedback, que é algo muito importante também para a liderança dentro do mundo corporativo, mas no dia a dia isso também é importante, o feedback, o ouvir o companheiro, ouvir a companheira, ouvir o filho, ouvir aquela pessoa que está ali ao seu lado. Então isso é aplicado dentro da liderança, sim, mas isso também é aplicado no dia a dia. Tem uma questão na sua fala aí, mas vou pegar uma carona, que é o seguinte, tudo isso que você acabou de falar são competências do líder, vamos dizer assim, né? Aplicar feedback, a questão de delegar. E a tecla que eu tento ficar batendo o tempo inteiro com relação a isso é para que as pessoas comecem a entender um passo antes. Eu não tenho condição de me desenvolver na competência feedback se eu não fizer um processo comigo primeiro. Sim, claro. E eu não entender quem é aquela pessoa. Então, vamos entender o seguinte, como é que é feito o feedback normalmente ainda em boa parte das empresas. Não vou dizer que são todas, mas boa parte das empresas. Uma avaliação formal, não é isso? Sim. Uma avaliação formal lá, onde tem todos os pontos importantes para aquela empresa. Ok, tá tudo bem. Aquela empresa ela tem lá um leque de competências que ela gostaria que todos os colaboradores dela fossem avaliados, e normalmente isso tem a ver com a estratégia da empresa ou com a cultura. Se não tem, deveria. Já estaria errado daí, mas deveria. Então vamos acreditar que tem. O líder senta, quer dizer, o líder, a forma como as pessoas entendem, porque aí dentro do meu contexto de liderança, eu acho que isso não seria
o líder fazendo isso, né? E sim um gestor, um chefe, qualquer. Ele pega aquela avaliação a cada 6 meses ou dentro do intervalo de tempo que as empresas determinam. E vai, senta com o liderado e vai lá dizendo, ó, isso aqui você foi bom, isso aqui foi bom, e tal. No final, ele dá a pontuação do que foi ruim, diz lá para o liderado dele, você precisa melhorar a comunicação, você precisa melhorar a questão dos seus prazos. E ponto final. Isso, para mim, não é feedback. Então, por isso, quando a gente fala de avaliação de desempenho, o feedback tem que vir junto. Não tem como você falar de avaliação de desempenho e não falar de feedback. E para eu falar de feedback, eu tenho que saber conversar com essa pessoa. Eu tenho que entender que aquela pessoa, como é que ela absorve o feedback. As pessoas vão dizer, mas o feedback negativo, ela tem que melhorar, ok. Mas será que o feedback precisa ser negativo? Ou ele pode ser um feedback corretivo? Como é que eu dou um feedback para você? Como é que eu digo que você errou algo sem te causar um desconforto maior? Porque o propósito de um feedback é desenvolver a pessoa. Sim. É transformar o comportamento daquela pessoa. Se a pessoa sai da sua sala, tomei o feedback do gerente agora e vai embora se sentindo o pior ser humano ou o pior profissional do mundo, com medo inclusive do próximo, porque ele pode ser demitido, o objetivo do feedback não vai ser feito. Não vai ser realizado, entende? Então, delegar é a mesma coisa. Então, como é que eu delego? Se eu não conheço aquela pessoa com quem eu estou delegando, como é que eu vou pedir para ela fazer um projeto muito bem elaborado se não é a grande expertise dela? Então, para eu delegar, eu tenho que saber o que eu vou delegar, para quem eu vou delegar, como eu vou delegar. Isso tudo passa pelo autoconhecimento. Se a gente não se conhece como líder, você não consegue dar a tratativa correta para cada pessoa. Eu não preciso ter 10 pessoas na minha equipe, todas performando igual em tudo. As pessoas não têm todas as habilidades perfeitas, por mais que a gente tente. Eu costumo dizer que liderança tem muito a ver com unidade e não com uniformidade. Nós não podemos exigir uniformidade. Nós precisamos solicitar, trabalhar, conduzir a unidade. Isso, se você, líder que está aí acompanhando o programa Unitreina Recebe, se você entender que, como líder, você precisa conduzir o seu grupo, a sua equipe, para o sentido de unidade, pode ter certeza que 50% do seu trabalho já está feito. Exatamente. E essa unidade que você fala é algo tão importante que é o que hoje também, vou pegar carona na pergunta de novo da colega que colocou aí. É algo que a pandemia também nos veio abrir os olhos, né? Sim. A gente precisa se preocupar com o coletivo. Sim. A colaboração, a cooperação hoje são qualidades inerentes aos profissionais dessa nova era. E quando você fala de unidade, é como se aquele time, ele vira um único organismo, um único corpo em direção a um lugar. Só que assim como o nosso organismo, se eu fosse fazer uma analogia, existem órgãos individualizados e cada um precisa de um cuidado especial. Exato. Eu preciso fazer uma atividade física porque é legal para o meu coração, né? Eu preciso, respirar bem, um oxigênio bom e tal, fazer exercício de respiração porque é bom para o meu pulmão. Então, se eu fazer uma analogia que me ocorreu assim agora, é a mesma coisa. O organismo, equipe, a empresa, né? Se eu fosse falar, por exemplo, de um líder mais de alto escalão, que gerencia uma empresa como um todo, embaixo dele, inclusive, tem outros líderes, é um organismo único, caminhando para o mesmo lugar, mas que tem questões que precisam ser tratadas de forma individualizada. Por isso que eu digo que ser líder é mais do que um cargo. Sim. É mais do que uma posição, é uma responsabilidade. E quem está na posição tem que gostar. Tem que ser apaixonado, por pessoas. Eu vou além, eu costumo dizer, sempre que tem a oportunidade em falar sobre esse tema, que liderança não tem absolutamente nada a ver com o fator cargo. Absolutamente nada. Liderança nada tem a ver com cargo. Cargo é algo que lhe é concedido ou otorgado por outro, né, que está em uma instância maior. A liderança não. A liderança, ela é unilateral. Você conquista. Isso. E para ter alguém te vê assim. Exatamente, né? Exatamente. E para exercer a liderança, você não precisa que
o diretor, né, de alto escalão venha conceder esta autoridade a você, venha chancelar isso no seu dia a dia. Quem faz isso são as pessoas que estão à sua volta. Exatamente. Então, liderança nada tem a ver com cargo. Existem chefes que não exercem o papel de liderança. Exatamente. Certo? Então é importante que isso fique muito claro. Nós temos aí mais algumas perguntas, Semana? Temos. A pergunta você falou sobre, Estelinha, sobre avaliação de desempenho. Sim. E a nossa espectadora aqui pergunta como saber de que forma a gente recebe e dá o feedback da avaliação de desempenho sem machucar o outro. Olha só, feedback é uma coisa que deve ser dada pontualmente, no meu ponto de vista, o tempo inteiro. Não necessariamente só quando você vai fazer a avaliação de desempenho. Então, acho que isso é um primeiro ponto, porque imagina você dá um feedback retroativo. Chegou o dia da avaliação de desempenho, você está lá com o seu relatóriozinho preenchido, lá como fazer, e você tem que pontuar coisas que aconteceram 6 meses atrás, que a pessoa não vai mais nem lembrar que fez. Se é que fez, não deu tempo nem de corrigir. Então, para a gente começar a esclarecer, o feedback ele deve ser dado pontual. Se todo líder conseguir fazer isso, no dia da avaliação de desempenho, ela já está praticamente pronta, porque a pessoa já traz alguns compromissos. Mas, respondendo à pergunta de uma forma mais específica, eu acredito no feedback onde é uma troca compartilhada e que gera reflexão. Como é que eu faço para colocar alguém para refletir? Eu pergunto, eu não afirmo. É diferente dizer, você chega atrasado todos os dias. Isso é uma forma, eu estou dizendo àquela pessoa, não estou dando nem chance a ela de dizer que não chega. Sim. Mas eu posso simplesmente perguntar para ela. Tem acontecido algo, eu tenho percebido que nos últimos 3 meses você tem se atrasado com alguma frequência. Tem acontecido algo que está dificultando você chegar no horário? Existe algo que você gostaria de compartilhar comigo? Como é que você está vendo essa situação? E eu deixo que a própria pessoa traga a reflexão dela. Porque se for realmente verdade, ela vai assumir. De fato, eu estou com dificuldade. Eu não tenho com quem deixar minha filha, eu tenho que primeiro passar na casa de não sei quemzinho para deixar. E aí vão vir uma série de justificativas que vocês podem, de comum acordo, tentar solucionar. Colocar o horário dela para mais tarde, encontrar uma solução. É a essa hora que eu digo que a empresa precisa fazer parte da vida das pessoas e as pessoas precisam fazer parte da vida da empresa. Tem outra aqui. Qual a importância da oratória na liderança? Bom, eu acho importante. Agora, não sei se essa oratória baseada em tantas regras de oratória, vamos dizer assim. Mas o líder precisa saber se comunicar com clareza, né? Isso é algo que eu acho que é inerente a qualquer liderança, porque ele vai receber informação, passar informação, ler informação. Então, ele precisa passar isso de uma forma clara, assertiva, que gere entendimento, que não gere duplicidade de entendimento, por exemplo. Precisa, inclusive, ter um tipo de comunicação entusiasmada, né, otimista, que passa por uma coisa de gerar nas pessoas o mesmo entusiasmo, trazer as pessoas para ele. Então, eu acho que a oratória favorece, que é algo também que pode ser desenvolvido. Tá? Claro que a pessoa pode fazer um curso de oratória, eu acho legal, se a pessoa tiver alguma dificuldade, mas eu acho que com o tempo ela faz um curso na prática, experimentando a pessoa junto, depois do curso acho que ela desenvolve. Tem gente que já nasce com isso mais ou menos pronto, né? Tem o dom da palavra, são os oradores natos, assim, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é bem importante por conta da questão da habilidade de comunicação. Perfeito. Já que nós estamos aqui falando sobre habilidades, já citamos aqui algumas das habilidades que são essenciais para que você possa aí desenvolver a sua liderança. Eu quero saber de você, Estela, quais são as habilidades que nós podemos considerar prioridades no desenvolvimento do líder? A primeira delas, você até falou um pouco disso, quando você falou da liderança no contexto geral, né? Sim. Nas casas, nos lugares onde a gente está, enfim. Mas eu considero que talvez a prioridade, que é a autogestão.
Eu não tenho condição de gerir nem negócio, nem processo, nem pessoa, se eu não primeiro fizer uma autogestão. Então não adianta eu cobrar que alguém seja organizado se eu não sou organizada, se eu não tento, pelo menos. Perfeito. Não adianta eu cobrar que as pessoas trabalhem o autoconhecimento se eu não olho para mim para entender onde estão as minhas lacunas, né? Não adianta eu dizer para as pessoas, você tem que estudar, vá fazer um curso, vá fazer nível superior, vá fazer pós-graduação, se eu não estou preocupada comigo. Não adianta eu contratar treinamento para minha equipe e digo o que eu vou fazer para dar exemplo e eu sou o último que me inscrevo, o último que entrega o trabalho. O último a chegar, o primeiro a sair. O que fica na sala respondendo mensagem enquanto está no treinamento. Então, é exemplo, gente, mesmo tipo pai e mãe, né? Não é assim que a gente, a melhor forma de educar, para quem é pai e mãe está nos assistindo, com certeza vai saber disso, que a liderança, por exemplo, é a melhor liderança, né? Mas a autogestão é a habilidade mais importante. E eu acho que ela passa por uma questão também tem uma coisa do otimismo, sabe? Que eu acho que faz parte do processo porque como é que um líder pode engajar a pessoa se ele não for otimista? Não for alguém motivado. Motivado. Como é que ele vai se adaptar a um cenário que a gente está vivendo agora? Se ele não conseguir fazer isso com a vida dele, primeiro. Se ele começar a atirar para todos os lados, enlouquecido, estressado, o que é que vai acontecer com a equipe que está sob o comando dele? Então, acho que a autogestão é a habilidade que o líder deve desenvolver. Porque não que ele não seja importante ele trabalhar processos, que ele não seja... Não é isso. Negócio, resultado, foco, visão de mercado, tudo isso é um arcabouço de habilidades que o líder tem por obrigação trabalhar, desenvolver, estudar. Porque tem coisas que o líder precisa estudar. Não adianta só desenvolver, tem que começar antes, né? Tem que entender do mercado, do cenário, da cultura, tem que entender de tudo. Mas como é que eu ponho isso em prática se eu não fizer um processo de autogestão? Não adianta eu querer fazer com os outros aquilo que eu não faço comigo, né? Então, é mais ou menos esse contexto. Existe a liderança, como a gente estava falando aqui, ela não é um cargo, uma posição. É uma responsabilidade. Então, existe a hierarquia, é necessário que tenha. Sim. Nós todos precisamos de um norte para seguir, né? Todos nós precisamos disso ainda. Mas dentro do contexto de um grupo, o líder, ele é a pessoa que dá o norte, mas que inspira todo o resto. Então, Antes de qualquer coisa, o líder é aquele que inspira. As pessoas têm que ter no líder uma referência. Se eu não me inspirar, eu não sigo. Não segue, não segue. E aí que é o problema. Existe uma diferença, o líder ele é seguido. Tá? O gestor, o chefe, ele tá ali, ele delega e as pessoas o obedecem. Exatamente. É completamente diferente. E num curto espaço de tempo, tá? Por pouco tempo. Até enquanto for necessário. Ou faz com que ele saia do cargo, ou a pessoa sai da empresa. Dos dois, ou sai do setor. Mas isso não permanece por muito tempo. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo isso. Eu tenho uma mentora, tá? Uma mentora que me acompanha há exatamente 40 anos, que é a minha mãe. E ela costuma dizer assim, eu cresci ouvindo minha mãe dizer que quem não sabe fazer, não pode mandar. Se você não tem domínio sobre as suas emoções, você não pode exigir isso do outro. Se você não tem um compromisso com o seu horário, você não pode exigir que o seu colaborador também tenha um compromisso. Então, só salientando o que você acabou de colocar aqui, que é a questão da autogestão, né? De ter esse cuidado, isso é muito importante, repito, não só no mundo corporativo, mas também no dia a dia. Isso é fundamental. Temos algumas perguntas ainda, Semar. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, se você desejar fazer alguma pergunta, não tem custo adicional nenhum, não é isso, Estela? Não tem custo. Não tem custo adicional nenhum. E só fazendo aqui uma segunda solicitação, você pode e deve colocar o dedinho aí agora no avião e disparar para pelo menos 10 pessoas. Olha só, 10 pessoas que você acredita que será de alguma forma beneficiada com o conteúdo que nós estamos apresentando aqui no programa de hoje. Unitreina recebe com ela Estela Scher. Estela Scher, tá?
Está sendo um bate-papo muito prazeroso, muito gostoso e você pode aí contribuir e colaborar exatamente dessa forma, mandando a sua pergunta ou fazendo aí o disparo desses aviões, tá certo? Stella, como é que o líder ele pode desenvolver essas habilidades que nós acabamos de citar aqui? Bom, primeira coisa é ele querer, né? Tem que querer. Vou abrir um parênteses para colocar uma situação que eu vi recentemente e que me chama atenção ainda. Infelizmente ainda me chama atenção, mas eu não me surpreendo, apesar de a gente ver isso ainda com alguma frequência. A gente vê uma organização onde ela tem sucesso. Sim. Ela chegou até aqui, não me recordo agora quantos anos, mas bastante tempo de mercado, com uma equipe com um nível de capacitação técnica lá em cima, top, inclusive o líder, o suposto líder, certo? E o que é que acontece? Porque aqui a gente entrou no circuito para fazer o trabalho, né, com o líder, nesse processo. Porque algumas pessoas abaixo dele entendem que tem algo errado nas relações. E que por conta disso, a empresa podia estar no outro patamar. Então veja o papel do líder. Quando a gente começa a conversar com as pessoas para fazer um entendimento do que é que está acontecendo, para dizer, você vai fazer um coach, vai fazer uma mentoria, vai estudar, vai fazer, enfim, né? O que é que a gente percebe? O líder, no nível mais alto, ele acha que não precisa mudar nada. Ele acha que está tudo certo e que, ao contrário, que as pessoas deveriam ter o perfil dele. Então, primeiro, isso é o primeiro cilada que o líder comete. Querer que todo mundo seja igual a ele, porque você vai ter uma equipe igual que não vai para lugar nenhum. Segundo, que o resultado é uma máxima de um autor que a gente usa muito no coach, que ele é um treinador de líderes famoso chamado Marshall Goldsmith, que eu recomendo para quem gosta do tema liderança. E ele tem uma máxima que ele diz que o que te trouxe até aqui necessariamente não vai te levar até lá. Então, a pandemia é só um divisor de águas, mas o mundo está mudando há muito tempo. Empresas, a gente viu já empresas centenárias desaparecerem. Sim. Por quê? Porque tem uma figura lá que justamente não quer o processo de mudança, não quer o processo de desenvolvimento, não desenvolve novas habilidades e um corpo de pessoas. Aquele organismo que a gente falou um pouquinho antes, adoece. Quando ele adoece, o que vai acontecer? Quando a gente fica doente, uma simples gripe nos tira de circuito. Na verdade, é a mesma coisa com a empresa. Então, na hora que aquelas relações começam a adoecer, as pessoas não se entendem, não se colaboram entre si, não fui eu, se vire, tem alguma coisa errada lá em cima, no comando. Então, a primeira coisa para o líder é querer. Assumir que precisa se desenvolver, é uma cilada a gente achar que está pronto. Uma cilada de um ser humano, não é nem só do líder, do ser humano achar que sabe tudo. Fora isso, eu acho que o líder precisa estudar muito, porque ele hoje está precisando conhecer de várias áreas. Então, eu acho que estudar é importante sempre. Acho que a aprendizagem é importante sempre. Que ela venha de várias fontes, que ela venha das faculdades, que ela venha dos cursos de formação, dos cursos técnicos ou não técnicos. Enfim, eu acho que a oferta que a gente tem hoje no mercado é muito grande, eu acho importante. Acho importante o líder ter mentores. Eu acho que todo líder precisa ter um outro líder que ele é mentor, alguém que ele admira. Ele precisa seguir pessoas, ele precisa estar no network de relacionamento. Tem uma referência. Diverso, exatamente. Uma referência para ele também se inspirar. E ele precisa fazer um processo com ele de autodesenvolvimento. Que aí vai depender. Pode ser um coaching, pode ser uma mentoria, ou dependendo, pode ser até uma terapia. Por que não? Porque tem coisas que a gente começa a não querer mudar. Então, o processo de desenvolvimento, ele não é um estímulo. Estímulo é você ir ao banho, quando o pessoal brinca, né? Você tem que bater o calor, tá suado, vai lá e toma um banho. Tem que tomar todo dia, porque no outro dia você vai transpirar novamente e, né, é a mesma coisa, o estímulo. Estímulo é algo que você precisa o tempo inteiro. O processo de desenvolvimento e autodesenvolvimento, não. Ele tem que ser algo processual, contínuo, constante, consistente pro resto da vida, se a gente quiser continuar melhorando como ser humano e, principalmente, performando cada vez melhor como profissional, como líder. Como hoje nós estamos numa era onde a gente vai viver muito mais, graças a Deus, né? E a ciência também está aí para nos apoiar a viver mais e melhor. Então, acho que mais do que nunca o nosso compromisso de nos desenvolvermos como pessoas e como profissionais para que a gente possa estar à frente de lideranças. Então, a gente vê hoje pessoas incríveis que já
já passaram aí dos seus quase 70, inclusive, antenadíssimos com o mercado. Essa pessoa, com certeza, se você bater um papo com ela, você vai ver que ela tem essa hombridade de dizer: eu me desenvolvo todos os dias. Eu preciso aprender. Então, acho que tem o trabalho que é coletivo, do aprendizado, Sim. né, geral, que tem os livros, que tem as faculdades, que tem as viagens, que tem as novas culturas, as novas tendências. Eu acho que isso é contínuo o tempo inteiro. E tem o trabalho que é individual, que seria Perfeito. a pessoa fazer o processo de autodesenvolvimento específico, né? Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo, mas vai por ordem de prioridade, né? Eu estou com dificuldade com a comunicação, vamos trabalhar a comunicação, e aí a comunicação é trabalhada no processo de desenvolvimento, como eu citei, um coach, uma mentoria, vivências, oficinas. Hoje em dia existem muitos treinamentos mais lúdicos, né? Chamados gamificados, por exemplo, que também funcionam muito bem, porque gera a prática pela aprendizagem. Então, são formas de desenvolver a habilidade do líder. E é possível. O bom é que é possível. É possível. Aproveitando a sua fala, tá? Quando você diz sobre a importância do aprendizado, a importância do crescimento, eu aproveito para falar especificamente para você que está aí acompanhando nesse momento essa transmissão, essa live, acompanhando aí o programa Unitreina Recebe. Eu quero dizer para você que nós da Unitreina temos aqui cursos excelentíssimos, cursos de graduação, pós-graduação, curso técnico, e com certeza nós estamos à disposição para auxiliar você naquilo que for preciso no seu desenvolvimento pessoal e também profissional. Então você pode aí, após essa live, entrar em contato pelo perfil da Unitreina, ok? E mandar um direct lá, pedindo maiores informações, e a equipe vai ter o maior prazer em responder a você, tá certo? Estela, nós falamos sobre mudança, tá? do líder, e a pergunta é: sustentar essa mudança é algo simples? Não. É possível? Possível é, mas simples não é. Porque mudar comportamento não é fácil. Não é fácil. Não é verdade? Quantas vezes a gente diz que está na academia na segunda-feira? Eu até brinco com os clientes às vezes, eu falo assim: bota a academia para domingo para ver se dá certo. Se dá certo. Porque não é fácil. Quantas vezes a gente diz que vai mudar o hábito alimentar? A gente sabe que precisa mudar. Então, o que é que a gente precisa entender? Que o simples fato de saber algo não significa dizer que eu mudo. Sim. Eu sei que eu não devo exagerar no açúcar, porque o médico disse isso. Eu sei, eu já tenho essa consciência, eu já tenho conhecimento, e porque eu continuo comendo. Está faltando atitude. Está faltando atitude. Então, a questão da atitude, ela é que passa pelo querer, que eu falei anteriormente, a vontade da pessoa querer mudar. Só que ainda assim, você imagine, você falou que você tem uma mentora há 40 anos, então vou usar você como exemplo. Imagine um comportamento que você aprendeu há 40 anos atrás e agora você entende por uma questão de mudança de contexto, mudança de trabalho, enfim, não importa, que você precisa mudar. A gente está falando de mudar algo que você vem fazendo há 40 anos. Então não é simples como parece. Por isso que sustentar a mudança é bem complicado. Mas é possível. Tem uns estudos que falam que dos treinamentos, olha, eu li, eu não vou te dizer agora em cifras, porque o livro fala em dólares, e milhares de dólares, mas onde mais se investe hoje no mundo é em treinamento gerencial. E aí a gente pergunta, por que a gente ainda não tem os líderes que nós deveríamos ter à frente das nossas organizações? Eu estou falando de todo nível de organização, das pequenas às grandes, tá? E, salvo engano, o próprio Mancharan, que é o autor do Pipeline da Liderança, que você não conhece bem, ele fala que existe muita demanda no mercado por líder. E a oferta de líder é o contrário, não tem. Então, tem gerente? Tem. Tem chefe? Tem. Tem pessoas capacitadas tecnicamente? Muitas. Mas líder está faltando. E é justamente porque os treinamentos gerenciais, muitas vezes, eles não dão sustentação ao processo de mudança. 20 a 30% do que é aprendido no treinamento, a pessoa consegue transferir para a prática.
O que é isso? Eu absorvo conhecimento? Absorvo. Posso até absorver 100% de tudo que eu estudei. E para a prática? São outros 500. Então, aí é que entra o processo da necessidade de desenvolvimento. Primeiro, que ele tem que ser contínuo. E às vezes vai dizer assim, eu vou para aquela sala de aula para ouvir a pessoa falar sobre a importância do líder, inspirar, tal. Deveria. De novo. Mas eu já vi isso, mas deveria. Porque viu, mas não está funcionando. Não está na prática. Então está faltando aquele start. Que alguém que pergunta assim, o que é que falta para você colocar esse comportamento em prática? E aí você vai se desenvolvendo. Então, a sustentabilidade passa por um entendimento de pôr em prática aquilo que eu aprendi e onde emperra, onde tem a dificuldade, é o ponto que eu tenho que me desenvolver individualmente. Por isso, hoje, a maior parte dos processos de coaching são feitos para gestores, né? São as empresas que contratam profissionais para fazer esse processo de desenvolvimento, até mentores. Existem várias outras metodologias, estou falando especificamente dessa porque são as que eu domino com mais propriedade. Então, esse processo de sustentar passa por isso. Transferir do aprendizado para a prática, para daí depois desenvolver a habilidade que vai fazer com que você consiga colocar aquilo em prática. Porque não adianta eu saber ter tomado um curso de Excel, até consigo fazer ele legalzinho, mas amanhã, na hora que eu for fazer a planilha, eu digo assim, Max, faça para mim, porque está faltando alguma coisa entre eu e a planilha de Excel, que a gente não está se entendendo, e que eu prefiro não fazer, e aí eu peço um colega fazer para mim. Então, essa é alguma coisa que é o processo que a gente chama de desenvolvimento individual. Então, saber usar os recursos que existem para pôr as coisas em práticas, né? E me adaptar a todo aquele contexto. Aí você vai dizer, então o processo de sustentação da liderança para sempre É para sempre, porque as habilidades, elas existem, a gente não vai ficar pronto em todas elas, e novas coisas vão surgindo, novas demandas vão surgindo, e a gente para para pensar que um líder, no passado, não era exigido nada disso dele, as pessoas tinham medo dos chefes, o chefe era aquele que simplesmente chegava lá, olhava tudo que estava errado, dava uma bronca e ia embora, e isso foi se mudando, e hoje a gente tem que desenvolver novas habilidades. Então, provavelmente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, estaremos aqui conversando novamente sobre novas habilidades do líder, para as novas eras que vão chegando, para as novas gerações, Sim. Que é outra coisa muito importante, né? E essas novas gerações estão chegando aí, será que elas vão precisar de um líder como o de hoje? Não sei. Ninguém sabe essa resposta, só esperando chegar o dia para ver. Tem uma fala de Roberto Justus que ele diz assim, eu prefiro contratar, isso ele está falando de colaborador de uma forma geral, né? Não especificamente o líder, ele fala do colaborador, eu prefiro contratar um colaborador que não tenha nenhuma competência técnica, mas traga consigo competências comportamentais, do que o contrário. Aí ele diz, porque as competências técnicas, eu coloco o camarada numa sala de aula durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele vai aprender. Se ele não tiver nenhum problema de déficit cognitivo, ele vai aprender. Agora, as questões comportamentais é um pouco mais difícil. Exatamente. Logo, nós temos que voltar a nossa atenção, temos que dedicar, colocar mais força, mais desejo no aprender e no colocar em prática todas essas habilidades comportamentais para que dessa forma nós possamos aí ter êxito naquilo que nós nos colocamos a realizar. Isso é importante colocar. Tá? Temos perguntas, Semar? Ainda não? Ainda não. Ainda não? Olha só, estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje nós estamos aqui com a Estela Scher. Até o final do programa eu consigo falar. E nós estamos aqui batendo um papo, falando um pouquinho sobre liderança, nova economia e o desenvolvimento do líder. Minha amiga, o mercado, de alguma forma, ele afeta o desenvolvimento do líder, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, as duas coisas. Eu acho que o mercado de trabalho, né, Sim. afeta o desenvolvimento do líder, ou afeta o líder, mas também a performance do líder também afeta o mercado de trabalho. Sim, claro. Né? O mercado está numa fase muito confusa agora.
Eu vejo as pessoas todas que trabalham buscando recursamento profissional através de um programa de carreira e tal, e elas todas falam a seguinte questão: poxa, eu era gerente tal, não sei de quê, um nível um pouco mais sênior, e tinha uma remuneração X. E hoje, a mesma função está exigindo menos. Sim. Então, a gente fica na dúvida se isso é uma mudança do mercado de trabalho, se é uma escassez de recursos, ou se está também atrelado a uma escassez do líder da forma como eles deveriam. Então, é uma grande reflexão que eu acho que eu deixo, porque também não tenho essa resposta tão receita de bolo, assim, sabe? Mas eu acho que afeta, sim. Eu acho que afeta. E também é uma discussão muito longa, eu acho que daria para um outro encontro também, a gente entender que o processo começa no recrutamento também. Porque quando a gente vai olhar a forma como recrutamentos também estão sendo feitos, eles também estão deixando a desejar. E aí a gente se pergunta, ok, estamos numa revolução tecnológica, a gente coloca hoje algoritmo para trabalhar, para triar os currículos, a gente coloca inteligência artificial, ok? E aí, de repente, eu vejo o processo seletivo zone. O primeiro contato é você mandar o currículo e um robô faz a triagem. Beleza. Você tem que aprender a fazer seu currículo da melhor forma possível para se vender da melhor forma possível, de acordo com suas experiências. Ok, até aí. No segundo momento, você grave um vídeo sobre a sua experiência, tudo que você já fez. Aí você grava um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, só para citar um exemplo, tá? Não estou dizendo que todas são assim, não. Aí você manda o vídeo. No terceiro momento, você responde com o tempo, tempinho lá do lado no computador, algumas questões ligadas também a toda a sua experiência passada. E aí eu fico me perguntando, a pessoa vai sendo eliminada, aí se coloca no lugar do líder, por ferramentas, e não pelo que ela entrega enquanto profissional, Sim, pessoa. Sim. E aí, quando chega o momento de uma entrevista final, poxa, será que não foi perdido um bom profissional por uma questão só de da máquina fazer o trabalho? Aí a gente fala assim, mas isso hoje é importante porque a revolução tecnológica, ok, mas para contratar líderes? Porque será que o que eu já fiz vai importar tanto assim? Porque eu vou dizer para você assim, eu liderei uma equipe X, entreguei tal resultado porque eu tive essas e essas e essas habilidades. Porque esse é o meu comportamento. Esses e esses são os meus valores. Eu acho que é isso que deveria ser o importante. Porque o resto do líder está lá no currículo do cara. Não está? O líder. Então, eu acho que o recrutamento já está meio confuso. Eu acho que essa área também está buscando entender o que está acontecendo no mercado, tentando se reinventar também, né? Mas isso no contexto da empresa. Na performance do líder, também, porque na hora que a pessoa faz a primeira entrevista, faz a segunda, 50 currículos, 100 currículos, 200 currículos, ela não encontra o perfil de liderança que ela quer, ela baixa um pouco a remuneração, contrata um gestor e o mercado vai sendo também comprometido com uma performance que não é exatamente do líder que deveríamos ter para alavancar os resultados da empresa e da equipe. Então, eu acho que havia linha de mão dupla, sabe? As duas coisas. A performance do líder, acho que ela interfere no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, que está bem confuso no momento, também vai interferir na performance do líder. Então, a gente está num momento de muitas dúvidas, talvez muitas perguntas e nem tantas respostas assim, mas vale de reflexão. Eu acho que é importante, que é o que eu acredito, inclusive, é ficar a reflexão para a gente começar a pensar. Como é que eu estou sendo na minha empresa? Como é que está sendo feito o recrutamento dos líderes da minha empresa? Não cabe o líder passar por dinâmicas de grupos iguais a que todo mundo faz. Não porque o líder o cara. Não é isso. É porque dele tem que ser exigido habilidades, como a gente estava falando aqui, atitudes, que é diferente. Senão ele não leva a equipe junto, senão ele não alavanca os resultados da empresa. Então, são algumas reflexões que eu deixo para pensar, uma opinião muito pessoal mesmo, o que eu acredito e por ter trabalhado muitos anos nessa área. E às vezes ter que lutar e dizer assim, entrevistei essa pessoa e muitas vezes o DP olha para você e diz, mas ela não tem tais, tá, mas eu quero.
E você tem que sustentar isso. Mas você quer baseado em quê? Baseado na atitude dela, quando ela falou isso, no comportamento dela, aquilo. E às vezes você faz perguntas transversais sobre a vida da pessoa, como é, e ali você conta o profissional que você precisa do ponto de vista comportamental. Para poder. A técnica, como você falou da fala de Roberto Justus, a técnica ele aprende. Vai para a faculdade, vai para uma pós-graduação, vai para um curso técnico, aprende com um mentor dentro da própria empresa, com o próprio líder, por que não? E assim, mas o comportamento é que vai fazer a diferença entre eu aprender ou não aprender. Pode me dar 300 aulas, se a pessoa não quiser, estiver imbuída de uma vontade muito grande de fazer a diferença naquele lugar, onde ela está, não vai para frente. Perfeito. Mais uma vez nós queremos aqui agradecer aos nossos parceiros do Centro Universitário Cidade Verde, o Polo aqui em Salvador, que oferece cursos de graduação e pós-graduação, a Max Training, que é a empresa que trabalha com treinamento e desenvolvimento tanto gerencial como operacional, e também a Escola Politécnica Caminho das Árvores, que oferece cursos técnicos e de qualificação. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Estava tão bom, né? Ou melhor, está tão bom. E eu vou pedir que você, então, deixe aí as suas considerações finais. Certo. Bom, vale lembrar, sim, uma coisa que a gente passou um pouquinho mais rapidamente aqui na nossa conversa, até para atender as perguntas das pessoas que nos assistem. Mas, assim, nós estamos vivendo um momento bastante desafiador, e não só por conta da pandemia, mas com tudo que ela vai mudar ainda. Em função, né, das transformações que nós precisamos passar de uma forma bastante abrupta. Mas o mundo vem mudando há bastante tempo, então os desafios que um líder tem hoje não são poucos, né? São muitos. Desde lidar com a mudança de mindset das empresas, lidar com a mudança de mindset das pessoas, ele tem que mudar o dele. Então, ele não só tem que mudar, como ele tem que promover essa mudança. Então, ele tem que olhar para ele. Tem a questão da revolução tecnológica, que infelizmente a gente sabe que a revolução tecnológica enxuga quadros. E como é que o líder lida com isso? Né? E então, assim, as questões que a gente falou também aqui um pouquinho sobre as múltiplas gerações hoje que um líder gerencia. Tem líder hoje novinho de 30 anos gerenciando gente de 50, 60, 70. Né? A gente está vendo isso. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa bem mais velha liderando pessoas que estão chegando com um outro nível de cabeça. Estela, então de 25 é melhor que 50. Não existe isso. São gerações complementares, cada qual tem muito a agregar. Qual é o papel do líder? O desafio? Pegar o que essas pessoas têm de bom, né? Colocar no caminho certo. Exatamente. Então, os desafios são muitos. Para um líder lidar com esses muitos desafios, ele tem que fazer o trabalho com ele. A mudança de mindset primeiro é nele. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que me incomoda, o que não me incomoda, por que me incomoda, que crenças estão me limitando, que estão me sabotando, que valores sustentam a minha forma de me relacionar com aquelas pessoas. Assumir as minhas fragilidades muitas vezes para poder dar conta da fragilidade do outro, né? Nós não somos super-homens e mulheres maravilhas, nós somos bons no que fazemos, nós temos muito boa vontade, temos toda a capacidade de aprender e desenvolver. Todo líder pode ser desenvolvido, mas passa por querer ser apaixonado por gente. Esse é o ponto central, gostar de pessoas. Então, os desafios são muitos, então a mensagem que eu deixo é assim, a gente precisa se preparar. A gente precisa estudar, a gente precisa estar antenado, a gente precisa ler muito, a gente precisa ter pessoas diversas na nossa rede de relacionamento para que a gente possa conhecer um pouquinho de tudo, né? De tudo que está acontecendo. Não vamos focar só numa única coisa. Hoje é um cenário que está pedindo um cenário mais multi, né? Não precisa eu ser especialista do especialista do especialista. Eu posso ter uma noção geral de outras coisas também, que pode agregar muito valor. E, acima de tudo, o processo de autoconhecimento para o líder é fundamental. Então, são essas minhas considerações finais. Maravilha. Eu vou pedir para que você deixe aí um número de contato, suas redes sociais, para aquelas pessoas que desejarem manter um contato com você posteriormente. Certo. As minhas redes todas têm o meu nome, então isso ajuda porque é mais fácil de achar. Então, no Instagram é Estela com Estela Xé Desenvolvimento, no Instagram, no LinkedIn é Estela Xé, no Facebook também Estela Xé. Bom, o Xé, só para lembrar, é SCHEE.